Sejam bem-vindos à Hora da Palavra Revelada com o Pastor Mistério Soares. Segunda a sexta-feira, das 5h30 às 6 horas, na TV Zimbo. Surdo mudo de nascença. Pá, pá. Pá, pá. Sa, pá, Pá, tu. tu. Jesus. Deus. Uau! Isto é admirável! Uma criança coxa de nascença que nunca se levantou a andar? Verdadeiramente Jesus Cristo cura! Como vê, nem a própria mãe consegue acreditar! Aleluia! Até as mulheres estéreis concedem! Olha, bebê, que velho Jesus, como é que é? Vê sua fé da irmã. Vim aqui para agradecer. Você já percebeu que nós tínhamos culto de quebra de esterilidade? Encaminharam até que a minha prima, ação, disse vai ter com o pastor Mister, ele que tem sobre essa aula da esterilidade. Vim até que já... Veja por que eu convido. Você que está me assistindo.
Contra os fatos, não há argumento. O bebê está aqui. A empobrecer o inferno e a enriquecer o céu é a nossa missão. Pecador, venha Jesus! Jesus quer perdoar o pecador. Glória a Deus nas alturas, aleluia. E sejam bem-vindos à hora da palavra revelada. Jesus que seja louvado. Passemos diretamente na palavra de Deus em Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu trago comigo um tema que é um grande conselho, que pode ajudar muitas famílias angolanas. De que se trata? Abandone a idolatria. Existem famílias que sofrem, mas não sabem por que sofrem desse jeito. Estou falando daquela família que tem um espírito familiar, que tem molestado toda a sua geração. Por exemplo, você é fácil encontrar que o avô morreu de uma doença, a mesma doença apanhou um tio, a mesma doença que matou a mãe ou o pai, e a mesma doença que você também está receia ter, ou o teu irmão tem. O que explica isso? O que explica que existe família? Você vai ver uma linhagem na parte da mãe, todas as meninas não casam, mas se olhar na outra mãe, todas as meninas casam. Mas por que isso acontece? E na família de onde é que as meninas não casam, a única talvez que está no casamento, está lá só de fachada, porque o casamento já até não existe, talvez só vivem apenas por causa dos filhos. Por que isso tem acontecido? Existem famílias, vai ver que todos os homens são bêbados, somente as mulheres que são formadas. E a família vai ver que é o contrário. Os homens que são formados, mas as mulheres passam muito mal. Alguém me disse: pastor, na nossa família só morremos de tiro. A quem está em casa, uma bala perdida da apanha. A família que tem algo ruim em comum. O que explica isso? Muitas das vezes, essas coisas ligadas ao espírito familiar vêm através do pecado da idolatria. Voltemos naquilo que lemos na Bíblia. Na Bíblia nós vimos que Moisés tinha ido falando com Deus lá no Monte Sinai. Chegou lá falando com Deus. Deus apareceu a Moisés. Uau, que bênção! E Deus falava face a face com Moisés. E Deus escreveu os 10 mandamentos a Moisés para que pudesse dar ao povo. Agora, vê só como é que as coisas acontecem quando uma família está na idolatria. Quando alguém vive na idolatria. A idolatria que consiste em adorar algo criado em oposição ao verdadeiro Criador. Isso é a idolatria. Então o que aconteceu? Deus fala com Moisés. Olha a linguagem de Deus como é que foi. No mesmo capítulo, no versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizer subir do Egito se tem corrompido. Vê só, Deus chama já o povo de Israel que é povo de Moisés. Por enquanto que no capítulo 3, no seu versículo 7, você vai ver quando Deus se encontra com Moisés, lá naquela sarça ardente. O que Deus havia dito? Tenho visto a aflição do meu povo. Falou bem, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. E depois disse: conhecia as suas dores. Deus chamou o povo de Israel seu povo, mas por causa da idolatria. Quando Deus falava com Moisés: olha, o teu povo tem se corrompido, Deus chamou o seu povo, o povo de Moisés. Quer dizer que Deus deu as costas
a esse povo. Quando uma pessoa abandona o verdadeiro Deus e se liga em adorar uma criação ou outra coisa, em oposição a adorar o verdadeiro Deus, essa pessoa está se alinhando com o diabo, e você se alinhando com o diabo, você mesmo está dando as coisas a Deus, e isso faz com que o diabo tenha uma legalidade espiritual de mandar os seus demônios e molestar toda uma geração. Viu onde é que está saindo o problema? Por que esse problema dessas doenças na sua família? Por que esse problema somente com você que se fala de câncer, problema de próstata, problema de diabetes, tensão alta, tensão baixa só na tua família? Esse tipo de doença, que se chama doença hereditária, são doenças que vêm principalmente, são perpetuados por causa do ato da idolatria. Por isso, Deus me trouxe hoje, porque Ele quer salvar toda uma geração, quer ajudar toda uma família. Abandone a idolatria. A idolatria é uma coisa que não presta. Fuja. É isso que está fazendo morrer muita gente na família. É isso que está evitando que as pessoas sejam felizes no lar. E eu tenho visto muita gente, vai ver que o dinheiro você tem, mas só que acontece coisas que vos faz sofrer, acontece coisas na vida sentimental ou na doença. Tem dinheiro, mas estão sofrendo com as doenças. Tem dinheiro, estão sofrendo na vida sentimental. Pessoas sofrendo, pessoas passando mal. Querido, Deus hoje me trouxe nessa família para poder dizer que é o pecado da idolatria. Olha o que está acontecendo em casa. Está vendo aquele altar que você tem em casa? Está vendo aquela estátua que vocês têm em casa? Está vendo aqueles bonecos que tem em casa? Aqueles que você se chama de santo que tem em casa? É isso que está a provocar o zelo de Deus. Alguém pode me dizer, pastor, você tem uma prova naquilo que está a dizer? Que isso é que provoca que toda uma família venha a sofrer? Sim, nunca leu o Êxodo 20? A Bíblia diz, não terá outro Deus diante de mim. Não farás para ti uma imagem, escultura das coisas que estão lá em cima, nos céus, na terra, e não lhe servirá, porque eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais aos filhos, até na terceira e da quarta geração. Você viu? Algo que pode começar nos tataravô, atinge os bisavô, e vai nos avô, até na mãe, e depois vem a atingir. É fácil você ver na casa onde é a idolatria. A mãe criou a sua filha sozinha. E a filha também é a tendência. Os homens aparecem, só engravida, está criando sozinho. Quase a mesma história da tua mãe, do teu avô, que está se repetindo com você. Você está vendo isso, que isso é estranho? É por causa do pecado da idolatria. Fuja, diga não, abandone a idolatria. Não vai te ajudar. Vê só Moisés, quando ele desceu, o que Moisés fez? A primeira coisa, teve que procurar partir, desfez aquele bezerro que Arão tinha feito. Ele ao descer partiu. E depois de partir, moeu aquilo, juntou com a água e deu ao povo de Israel para poder beber. E por causa da idolatria, 3.000 homens morreram. Talvez é por causa disso que está acontecendo muitos mortes na família, morte prematura. Lá na família as pessoas não atingem 70 anos. Não. Isso não deve ser. Pastor, estou a procurar qual é a solução, qual é o bruxo que está na família que está a destruir. Não é o problema da bruxaria, é o problema do feitiço que está aí em casa. Pastor, o que é que eu devo fazer? A hora da palavra revelada com o pastor Mistério Soares. Segunda a sexta-feira, das 5h30 às 6 horas, na TV Zimbo. Você vos vem. Mamã! Stephen! Vem pegar, vem. Aleluia! Segura. Os surdos e surdos-mudos ouvem e falam. Jesus! Mamá! Papá! Jesus Cristo de Nazaré. Jesus! Os paralíticos andam.
mulheres estéreis concebem. O que deve fazer é você dizer não ao diabo. Para qualquer pessoa que continua na idolatria, o que acontece? Acontece que esse homem está se alinhar com o diabo. E o diabo, como tem um propósito de matar, destruir, roubar, ele vai aparecer para destruir. Ele que está a destruir a família. Ele que está a roubar a felicidade das pessoas em casa. Ele que está a vir com essas doenças. Mas hoje, Deus quer libertar vocês. Deus não gostaria que essa família continuasse com esse problema. Por que essa esterilidade? Você nasceu sem nada, sem problema. Estás a ver que a própria mãe não nasceu muitos filhos, são 1 ou 2 filhos. E você também, desde que nasceu aqueles 2 filhos até hoje, não fica grávida. Não está vendo isso que é quase uma cópia daquilo que aconteceu com seus antepassados? É por causa do pecado da idolatria. Angola, abandone a idolatria. É a idolatria que faz sofrer as pessoas. É a idolatria que faz entrar muita pobreza. Se você não é pobre, faz entrar doenças duradouras, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar, doença cruel por causa da idolatria. Se não abandonar a idolatria, vai ser perigosíssimo para toda a família. Venha Jesus, venha Jesus. A primeira vez que eu vi alguém que estava muito mais envolvido na idolatria era uma mulher. Essa mulher era quimbandeira, naquela parte de Baixa de Cassange. Foi ganhando o nosso ministério em 1994. Era uma quimbandeira de fama. Se alguém deixia perder alguma coisa aqui em Luanda, ia naquela parte de Baixa de Cassange, se encontrava com aquela senhora. A senhora disse o quê? Tinha alguma estátua, alguma estátua. Ele falava com aquela estátua. Essa estátua andava, essa estátua lhe dava recado. Ele poderia até adivinhar coisas. Mas o que aconteceu na vida dessa pessoa para vir a Jesus? Só que ele não ficava com filho. Nasce filho, morre. Nasce filho, morre. E lá mais tarde conseguiu ter uns 3 filhos. Depois ele morreu, mas no dia que morreu, a sua caçulinha, ele ficou só com 2 pequenininhos. E lá, a nossa equipa foi lá lhe falar de Jesus. Lhe falaram que se você vier a Jesus, Jesus é capaz de proteger você. Jesus é capaz de ajudar você. No fim, sabe o que fez? Deu a sua vida a Jesus. Abandonou toda a sua feitiçaria. Porque ele só queria ficar com o filho. Essa mulher veio a Jesus. Chegou a Jesus. Um dia até eu vi como é que ele orava. Olha como é que orava, Senhor. Me perdoa, sou eu não sabia. Pensava que essas minhas estátuas eram os deuses, porque falava que são deuses dos nossos antepassados. Afinal, existe um verdadeiro Deus. Quando só se arrependeu? Irmão, deixa-me lhe dizer, por que eu peguei o exemplo de 1994? Se arrependeu, Deus te protegeu os 2 filhos. Aleluia. Quando me encontrei com ele nos anos 2000 e tal, uma das filhas já havia lhe dado neto. Os 2 filhos continuavam a crescer. E não só, lá mais tarde, embora com mais de 50 anos, conseguiu se casar com um homem muito caiense. Não um homem magro como eu, mas um homem caiense. Aleluia. Vê o que Jesus pode fazer. E depois de 20 anos do seu arrependimento, me encontrei com ele, já era diaconisa numa das igrejas pentecostais. Aleluia, batizado no Espírito Santo, servindo a seu Deus. É isso que Jesus quer fazer nessa família. Vê se essa senhora casou-se, vê se essa senhora foi protegida, os filhos ficaram, vê se essa senhora viveu o restante da sua vida feliz, porque havia vindo a Jesus. Por favor, venha a Jesus. Angola abandona a idolatria. Angola abandona a idolatria. Venha Jesus. Jesus quer libertar a família inteira. Jesus quer ajudar a família inteira. Por que esse problema de esterilidade, das doenças cruéis, das doenças duradouras? Por que esse problema que está acontecendo? Vocês têm dinheiro, mas você bem sabe que você é infeliz. Oh, por quê? Por causa do pecado da idolatria. A idolatria abre a porta a uma experiência espiritual que as pessoas não conseguem explicar. Vai ver que a pessoa vê vultos lá em casa, barulhos em casa. Alguém me chamou, disse que aparece sangue humano em casa. Outros, pessoas andar na sala, abre porta, fecha-se porta. Pessoa andar em cima do teto. Por causa de quê?
É por causa do pecado de idolatria que deu a legalidade do diabo. É por isso que o demônio tem vindo brincar em casa. Mas se hoje, alguém que está me ouvindo, a família de alguém que está me ouvindo, temos que colocar o fim naquela coisa. Aleluia. Pastor, como é que eu vou colocar o fim? É só dizer não ao diabo. Por favor, diga não ao diabo. Angola, diga não à idolatria. Angola, diga não ao diabo. O diabo não presta. Ele destrói. Ele faz coisas que não presta. Ele quer destruir toda a família. Oh, pastor, o que eu devo fazer? Se você der a sua vida a Jesus e dizer não à idolatria, pega aquelas coisas todas, leva aqui na igreja, vamos queimar e você vai servir o verdadeiro Deus. Alguém vai me dizer, não pastor, me falaram, quem é que vai ver essas coisas? Se eu só divulgar o segredo, vou morrer. É isso o engano do diabo. O diabo sempre engana as pessoas assim, para lhes levar presa. Te falaram, ninguém pode ver, não pode falar com ninguém. Você não está vendo que está na cadeia, embora que está a andar, tem o seu dinheiro, tem um bom cargo no trabalho, mas você foi procurar algo, foi meter aquela estátua, aquela cobra em casa, aquelas coisas que você tem, que as pessoas não sabem, é que estão destruindo, é que estão vindo com câncer, é que estão vindo com esse diabetes, é que estão vindo com as doenças cruéis que os médicos não conseguem diagnosticar. Venha Jesus! Jesus quer salvar você e Jesus quer ajudar você. Pastor, o que deve fazer? O que deve fazer? Faça como alguém, na altura, quando a Dina Bal tinha vindo aqui na igreja Bom Deus, o que fez? Essa pessoa, quando deu conta, lhe deram data limite, que ele vai morrer. Fez sucesso, agora tem que morrer. E alguém lhe ensinou, se vier a Jesus não vai morrer. Sabe o que fez? Quando deu todo o seu feitiço, queimaram e foram para lhe batizar. Os demônios saíam, disseram, quando vai entrar na água, vamos te puxar, vai morrer. Somos ameaças, porque o diabo já foi vencido. O diabo é o inimigo eternamente derrotado, já foi vencido lá na cruz. Aleluia. E Lucapa, um senhor com muita coisa de idolatria, muita estátua, era um grande mágico, ouviu a palavra, mas ele tinha medo. Me falaram que ninguém pode ver, também ninguém pode pegar esse medicamento porque vai morrer. Os pastores disseram, não, o maior está em nós. Você também, se aceitar Jesus, vai estar em você. Você não vai morrer na data que te deram que vai morrer, porque Jesus vai te proteger. Ele foi, pegaram um crânio humano que estava em casa, lhe deram, ele pegou o crânio humano, deu nos pastores, os pastores queimaram, ele viu que os pastores não morreram. Então disse, então o diabo me enganou, e foi batizado. E quando chegou a data em que podia morrer, não morreu. Aleluia. O diabo é que está mentindo a família. Venha Jesus, dê a vida a Jesus, se coloque no lado de Jesus. Como então você vai dar as coisas ao teu Criador? Vê seus filhos de Israel, deram as coisas a Deus, e Deus lhe chamou povo de Moisés. Por quê? Por causa do pecado da idolatria. Se você vier a Jesus hoje, Jesus vai entrar no vosso coração e vocês vão dominar esse feitiço, e depois vocês vão trazer o feitiço e nós vamos queimar, e a vossa família não será mais a mesma. Hoje, todo quando que tem uma estátua, um boneco qualquer em casa, dá vida a Jesus. Angola, escutam bem, dá vida a Jesus. Diga não ao diabo. Vê só o nome, diabo, quer ser do diabo? Ei, venha Jesus, vale a pena ser de Jesus. Jesus, que derrotou o diabo. O diabo é o inimigo eternamente derrotado. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ou se ele entrar no seu coração, as coisas mudarão. Alguém disse, pastor, se é verdade eu quero desse Jesus, Jesus vai entrar e toda a família será ajudada. Digam-se comigo, coloca a mão no coração, convida esse Jesus. Repita essa oração depois de mim. Senhor meu Deus, eis-me aqui diante de ti como pecador. Eu não quero mais nada com o diabo, mas eu quero tudo com Jesus. Jesus Cristo, venha, entra no meu coração, faça do meu coração a tua morada. Desde agora a minha vida te pertence, e eu creio que tu és o Filho de Deus, como me pregaram, que foi o Senhor que derrotou o diabo lá na cruz. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Pai, escreve o meu nome no livro da vida.
Obrigado por me salvar. Em nome de Jesus. Amém. Vocês todos que fizeram essa oração, que tem feito isso em casa, tem coisa de idolatria em casa, tem outro Deus em casa, escreve-me para saber como é que eu posso ajudar você. Localiza-me aqui. Temos os endereços. Vem na rua do Pisca de Baixo, você estará me localizando. Venha, eu vou ensinar sobre a libertação. Você precisa se libertar. Vê só o que está escrito nessa folha. Você viu? São dessas coisas que eu estarei tratando. Então venha, não venha sozinho. Jesus quer libertar toda uma família. Jesus quer ajudar você. Aleluia. Não fade. nariz de tua mãe. Toque, não. Toca o nariz da tua mãe. Toca. Cego a fé. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos quantos que têm estado a contribuir. Aleluia. Jesus que seja louvado. Mas querido, para que esse programa se mantenha no ar, a igreja precisa de você. E precisamos pelo menos de 5 pessoas que podem dizer: pastor, nós amamos ao Senhor Jesus, nós queremos que esse programa possa continuar no ar, nós queremos que o pastor continue a pregar o evangelho. 5 pessoas que podem contribuir com 1 milhão de kwanza para que possamos pagar o contrato. Será que alguém está assistindo? Você pode contribuir com 1 milhão de kwanza? Alguém pode dizer: pronto, pastor, eu posso pagar o contrato sozinho? Sim, você pode pagar o valor dessas 5 pessoas, que é 5 milhões, e o restante a todos quantos que têm dado 5 mil kwanza, 50 mil e 100 mil, e vamos aumentar naqueles 5 milhões. Irmão, quem eu fizer vai ser uma grande bênção. E depois procura-me, se encontra comigo. Aleluia. Uau. Até aqui, shalom. A hora da palavra revelada com o pastor Mistério Soares. Segunda a sexta-feira, das 5h30 às 6 horas, na TV Zimbo. Os cegos vêm. Mamã! Stephen! Vem pegar, vem. Aleluia! Segura. Os surdos e surdos-mudos ouvem e falam. Jesus! Mamá! Papá! Ela, Jesus Cristo de Nazaré. Os paralíticos andam.
estéreis concedem.